Vem para mim agora, isso porque a gente continua. Eles deram um gancho, facilitaram a minha vida. Falaram aí do caso Bruno Henrique, porque esse é o nosso assunto para encerrar o nosso Boletim Metrópolis de hoje. Vamos conversar com o doutor Israel Fonseca, advogado criminalista. Ele que vai falar com a gente sobre esse caso Bruno Henrique, tentativa de fraude aí para as bets, as famosas apostas esportivas ligadas principalmente ao futebol. Oi, doutor Israel, muito boa tarde. Obrigada e seja bem-vindo. Boa tarde, Neila. É um prazer estar com você aqui nessa tarde, nesse pré-feriado da Páscoa. Olha, os meninos já começaram a conversa ali, já me deram o gancho do assunto a respeito dessa possibilidade de fraude aí para os familiares, para facilitar a vida e beneficiar a vida dos familiares do Bruno Henrique aí nas apostas. O que a gente pode tirar disso? Quais são os exemplos que a gente tem antes disso no futebol e como é que a Justiça, o STJD, o Ministério Público, como é que vem lidando com quem vem fazendo esse tipo de trapaça? Até porque, vamos lembrar que bets e apostas esportivas ligadas ao mundo do futebol e ao mundo digital é uma coisa nova, é uma coisa recente para o judiciário brasileiro. Então, como é que isso vem lidando dentro da justiça brasileira? Neila, o Ministério Público de Goiás realizou uma operação em 2023 junto com o STJD, onde foram punidos alguns jogadores envolvidos em fraudes relacionadas aos jogos. Eles foram punidos com penas de suspensão do exercício do jogo, de participar de campeonatos aqui no Brasil. Já no caso do Bruno Henrique, em específico, nós estamos falando de uma investigação e de um possível futuro processo criminal. Aqui com a Polícia Federal, houve uma investigação em conjunto com o GAECO, que é a Força Especial do Ministério Público do Distrito Federal. O Bruno Henrique já foi indiciado pela Polícia Federal. O que isso significa? Que foram encontrados indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes que a Polícia Federal imputou a ele, que são os crimes de estelionato, previstos ali no Código Penal, no artigo 171, e de crimes previstos na Lei Geral dos Esportes, os crimes contra a incerteza do resultado esportivo, ali nos artigos 198 e 200. Quais são os passos agora que serão tomados? Com a conclusão desse inquérito policial, esse relatório de indiciamento foi encaminhado ao Ministério Público. E o promotor de justiça vai analisar se, de fato, existem ali os indícios suficientes para ofertar uma denúncia em desfavor do Bruno Henrique. Com essa denúncia sendo recebida pelo magistrado, ele vira oficialmente réu nesse processo que está apurando essas fraudes. Que cobre esportes, que é repórter esportiva aqui do Metrópolis na nossa conversa. Rafa, ontem teve o jogo do Flamengo, Bruno Henrique, então, esteve por lá. Eu queria que você tirasse alguma dúvida aí com o doutor Israel, se você tem alguma dúvida para tirar a respeito desse assunto, Bruno Henrique. Olá, Israel, boa tarde. Eu gostaria de saber se existe em algum momento, né, a partir do momento que as investigações prosseguirem, algum momento em que o Bruno não possa mais entrar em campo, né? Porque eu acho que essa é a grande preocupação da torcida. A gente vê outros casos, por exemplo, tem o Lucas Paquetá lá na Inglaterra, que também está sendo investigado, ele não está sendo mais chamado para a seleção brasileira, mas ele continua atuando normalmente no West Ham, e isso com o julgamento dele ainda em andamento. Como é que isso pode acontecer aqui no Brasil com o Bruno Henrique? Como é que seria? Existe alguma data, algo desse tipo ou não? Boa tarde. O primeiro ponto que nós precisamos esclarecer é que a investigação já finalizou. A partir do momento que a Polícia Federal presta um relatório de indiciamento, significa que essa fase pré-processual, antes do processo, ela foi encerrada. Ou seja, a investigação está concluída. O próximo passo agora realmente é um processo judicial em que o Bruno Henrique poderá virar réu nessa ação. Acontece da seguinte forma, nesses tipos de procedimento. Diante da pena que o possível crime que ele cometeu tem, poderia até mesmo ser decretada uma prisão preventiva do Bruno Henrique. Porém, não é a regra nesse tipo de situação, por ser crimes que não envolvem violência. Mas podem ser determinadas medidas diversas da prisão, medidas cautelares. Uma dessas medidas pode até ser o afastamento do jogador dos campos e dos jogos. Agora, o órgão realmente que pode impor alguma sanção em desfavor do Bruno Henrique é o STJD, que solicitou à Polícia Federal e ao Ministério Público o relatório dessa investigação para verificar as provas que foram juntadas nessa investigação.
e ele sim pode determinar uma pena mais gravosa ao Bruno Henrique, inclusive impedindo ele de entrar em campo. E que inclusive, não prestou o seu depoimento, se isentou de prestar o seu depoimento. E eu queria perguntar ao senhor, doutor Israel, que tipo de consequência traz, ou se isso é previsto por lei, se ele não precisa prestar esse depoimento, ou se isso pode ser prejudicial até para o processo dele próprio? Olha, Neila, a lei brasileira fala que o silêncio do investigado ou do réu não vai ser interpretado em seu desfavor. É um direito constitucional que o investigado tem de não produzir provas contra si. Então, de maneira alguma, o silêncio dele pode afetar no juízo dos investigadores, do promotor ou do juiz. Tem alguma pergunta, Rafa? Eu acho que para finalizar, o senhor comentou, né, daquela outra operação que acabou tendo uns outros jogadores punidos, né? Tivemos o Eduardo Bauer, Manalef Manga, entre outros. O senhor acredita que, infelizmente, né, a gente está vendo que essas questões estão ocorrendo por falta de talvez uma conscientização, de uma educação? Você acredita que daqui para frente os processos para identificação e para punição de jogadores envolvidos nesses esquemas se tornem talvez mais rápidos, talvez mais efetivos e as punições aumentem daqui para frente? Rafael, com certeza a justiça brasileira e o STJD vão precisar se readequar a essa nova realidade dos esportes, principalmente no que se refere às chamadas bets, às apostas esportivas. Via de regra, o processo criminal em si, ele sempre vai ser um pouco mais moroso, ele é sempre mais lento. Acredito que o STJD vai tomar papel preponderante nessas ações de fiscalização e de punição de possíveis jogadores envolvidos nessas fraudes, nesses crimes que tentam manipular os jogos. Pela participação conosco aqui no nosso Boletim Metrópolis. Por favor, venha mais vezes aqui para conversar com a gente. Obrigada e excelente feriado para o senhor. Foi um prazer estar com vocês, Neila, Rafael, um excelente feriado para vocês também. E eu me despeço do Rafa também. Rafa, obrigada, viu? Obrigada pelo giro do esporte aqui com a gente, obrigada por me ajudar a conduzir a entrevista e até a próxima também. Imagina, precisando, tanto tô aí. Valeu.